Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece para podermos iniciar os nossos estudos. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E hoje nós já vamos deixar aqui registrado que o nosso grupo de estudos, este grupo que está neste formato desde que se iniciou a pandemia, também já tem data marcada para iniciar os trabalhos, os estudos, quarta-feira às 19h de forma presencial. Então, no dia 13 de julho, nós vamos continuar com esse formato aqui, porque foi um pedido de algumas pessoas e nós vamos atender, mas o grupo vai voltar a se reunir às quartas-feiras, das 19h às 20h30. Lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Quem puder está convidado para continuar também os nossos estudos, agora presencialmente. Mas dando seguimento, lembrando que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros e nós estamos no livro segundo do mundo espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 2º do livro 2º, cujo título é Encarnação dos Espíritos, e hoje vamos iniciar um item novo. O livro dos Espíritos é dividido em livros, cada livro em capítulos e os capítulos em itens. E Kardec sistematizou, organizou os estudos através de perguntas feitas aos espíritos, a resposta que os espíritos deram e alguns comentários, algumas complementação dos comentários que são feitos por Kardec, nessa ordem. Então, vem sempre a pergunta que Kardec fez, a resposta dos espíritos e os comentários que Kardec fez sobre o assunto. Então, vamos lá, hoje nós vamos iniciar o item do capítulo 2º, que é a encarnação dos espíritos, o item da alma. Lembrando que o primeiro item desse capítulo, Encarnação dos Espíritos, foi o objetivo da encarnação, que nós já vimos lá desde da pergunta 132 à pergunta 133A. Quem não viu, volta lá para poder entender direitinho qual é o objetivo da encarnação. E agora nós vamos ver o item tratando sobre a alma, da alma, é o título desse item. E começamos com a pergunta número 134, em que Kardec pergunta: o que é a alma? Lembrando que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com os comentários, a introdução de Hermínio de Miranda. Então, pergunta 134, o que é a alma? Resposta dos espíritos: um espírito encarnado. Então, nesta resposta, os espíritos estão dizendo que alma é o espírito quando está na condição de encarnado, que a gente
tem aquela ideia de alma como uma assombração, alguém que já desencarnou. Então, para já começar a nos dar a ideia de que nós somos espíritos independente da dimensão em que estejamos, seja ela na dimensão espiritual ou na dimensão material, os espíritos respondem: a alma é um espírito encarnado. Então, aqui nós já vamos ficar atentos que quando nós virmos uma referência no Livro dos Espíritos, a alma vai estar se referindo ao espírito quando está na condição de encarnado, quando está na dimensão da matéria, utilizando um corpo físico. Porque ao responder a pergunta de Kardec, o que é alma, os espíritos dizem um espírito encarnado, ou seja, um espírito que está aí na dimensão de vocês, no mundo material. Completando com a 134A, porque o que é alma é a pergunta 134, então a partir da resposta dos espíritos de que a alma é um espírito encarnado, Kardec complementa: e o que era a alma antes de se unir ao corpo? Porque se a alma é um espírito encarnado, ou seja, que está unido a um corpo físico, porque nós estamos aqui espíritos unidos a este corpo que faz com que na dimensão material nós possamos ser vistos e nós possamos atuar nessa dimensão. Então Kardec pergunta: já que a alma é um espírito encarnado, que vocês responderam na pergunta anterior, vamos lá. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta dos espíritos: um espírito. Porque se a alma é um espírito encarnado, antes de se unir ao corpo era o quê? Espírito. Que nesse momento, que não está unido ao corpo, está o quê? Desencarnado. Está atuando em outra dimensão que não utiliza um corpo físico. Porque também está unido o espírito a um corpo na dimensão espiritual, mas não a um corpo físico. Por isso que a expressão é encarnado, de carne, revestido de um corpo físico, de um corpo, de uma matéria densa que pertence a essa dimensão material que nós estamos quando estamos encarnados, quando estamos na dimensão da matéria. Então, pergunta 134, o que é a alma? É um espírito encarnado. Pergunta 134A, o que era essa alma, então, antes de se unir ao corpo? Um espírito. Kardec ainda complementa com a 134B, para que não reste nenhuma dúvida, para que a gente possa entender bem o que está sendo as informações que estão sendo trazidas pelos espíritos sobre o assunto que está sendo tratado agora, a alma. 134B, a pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Então, quer dizer que alma e espírito é a mesma coisa? Sim, resposta dos espíritos. As almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que se reveste temporariamente de uma forma material para se purificar e esclarecer. Então, Kardec pergunta primeiro o que é alma, é um espírito encarnado. O que era alma antes de se unir ao corpo era um espírito. Então, alma e espírito é a mesma coisa? Sim. Sempre o espírito se manifestando em dimensões diferentes. Na dimensão material, aí utiliza um corpo. Na dimensão espiritual, um outro corpo que é mais sutil.
Então, sim, alma são os espíritos. Então não tem. Alma é uma assombração. Alma é uma coisa diferenciada. Não. Alma são os espíritos. Quem consegue perceber, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, quando percebe alguém que não está encarnado nesta dimensão, diz assim, é uma alma, é o quê? É um espírito que não está encarnado, que já se uniu a um corpo quando estava aqui, mas que quando deixou esta dimensão através do processo da morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, continua sendo espírito. Então, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. O quê? Espírito. E que se reveste temporariamente de uma forma material para se purificar e se esclarecer, que é o quê? Quando é necessário o retorno, a reencarnação, quando o espírito vai encarnar de novo, ela se reveste de um corpo, de uma forma material. Por que temporariamente? Porque a gente vai deixar esse corpo, por mais que ele tenha longevidade. Hoje nós já atingimos uma longevidade cada vez maior, né? Tem pessoas que vão a 90, a 100, 103, 110, mas vai chegar um momento que este corpo físico, ele não vai ter mais vitalidade, ele não vai organicamente ter mais condições de oferecer condições para que o espírito esteja ligado a ele. Então nós deixamos, por isso que se reveste temporariamente, porque a gente não vai ficar encarnado para sempre, não. Ah, não tem morte? Tem morte do corpo físico e do personagem que este corpo físico estava representando. Então hoje Sandra Naira, que é um personagem, utiliza este corpo, esta forma. Vai chegar um dia que este personagem vai morrer. Este corpo não vai dar mais condições de que eu, espírito, que já fui diversos outros personagens, João, Maria, José, Joana, e hoje estou como Sandra Naira, retorno ao plano espiritual e deixo esse corpo aqui. Por isso que seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Que mundo invisível é esse? Quando os espíritos estão dizendo a dimensão espiritual que a gente ainda não percebe e que se reveste temporariamente de uma forma material, ou seja, o tempo que está encarnado, o tempo do seu aprendizado, porque olha o que os espíritos estão dizendo, para que serve? Se reveste temporariamente de uma forma material para o quê? Se purificar e se esclarecer. O que é isso que nós já vimos nas perguntas anteriores, que o espírito é criado simples e ignorante, com o destino à perfeição, a sair da condição de espírito imperfeito, terceira ordem de espíritos imperfeitos, através do retorno no processo reencarnatório, com um corpo físico, vai se esclarecendo, se modificando. Purificar é o quê? Evoluir. É consciência que se amplia, aprendizado que se adquire e vai deixando de ser simples e ignorante e vai galgando na sua escalada enquanto espírito até atingir a purificação ou a primeira ordem, classe única, condição de puro espírito, que nada mais é do que consciência ampliada.
ampliação de consciência, conhecimento do que se é, do para que estamos aqui, para que fomos criados, e a partir daí contribuir com o divino, que nós vimos isso também no item anterior da encarnação, que um dos objetivos quando a gente se purifica é contribuir com o divino na sua obra. Então nós saímos de simples e ignorantes para a condição de perfeição que nós estamos destinados. Então, a alma é um espírito encarnado que, antes de encarnar espírito, não tinha um corpo físico, um corpo material, e que alma e espírito são a mesma coisa, porque a alma, o espírito que está encarnado, era o espírito que estava na dimensão espiritual e que se utiliza de um corpo físico no seu aprendizado, a fim de se esclarecer, de se purificar, de galgar dentro desse seu aprendizado de espírito imortal, de sair de simples e ignorante com destino à perfeição. Então, hoje nós vamos ficar aqui na pergunta 134, porque a pergunta, a 134 tem dois desdobramentos, a 134, 134A e a 134B. Então, já vimos o que é a alma, o que ela era antes de se unir ao corpo, e que a alma e o corpo, alma e espírito, alma e espírito são a mesma coisa, porque são espíritos que quando está encarnado utilizando um corpo, os espíritos estão nomeando aqui de alma, ou seja, espírito encarnado, e quando estamos na dimensão espiritual, somos só espíritos ou espíritos desencarnados, sem utilizar um corpo material, um corpo físico. E a pergunta 135, que nós vamos ver na semana seguinte, lembrando que sempre os nossos estudos acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, nós vamos dar prosseguimento em que Kardec vai se aprofundar mais sobre essa questão da alma. Então, como as questões seguintes vão exigir da gente um aprofundamento maior, que vai entrar já em outros corpos além desse material que os espíritos estão nos informando aqui, que é esse corpo que nós utilizamos. Na semana seguinte, nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 135. Então, hoje nós encerramos aqui no capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no item da alma, na pergunta 134B, ok? Lembrando que os trabalhos da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, os trabalhos doutrinários já estão acontecendo de forma presencial, segunda-feira, às segundas-feiras, das 19 às 20h30. O nosso estudo continua por aqui nesse formato e a partir do dia 13 de julho, aqueles que quiserem estar conosco na instituição também estaremos continuando o estudo de forma presencial. Railda, né? Leila, quem puder e quiser aparecer, vai ser um prazer para a gente poder matar a saudade. Então, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente dá prosseguimento com a pergunta número 135. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos e que o seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Ok? Um bom São João para todos. Divirtam-se, mas com cuidado com fogos. Lembremos
dos idosos, dos animais, das crianças pequenas, que nós possamos nos divertir, mas também lembrar daqueles, né, que merecem o nosso cuidado e atenção. Bom São João a todos e até a semana que vem. Beijo no coração de todos.